Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, nós vamos ler dos versículos 1 ao 5. Antes da gente ler o texto, eu queria trazer algumas observações a respeito desse Evangelho. Primeiro, o Evangelho de João foi escrito pelo apóstolo João, o irmão de Tiago, filhos de Zebedeu. Então é muito importante não confundir esse Tiago, irmão de João, com o Tiago que escreveu a carta de Tiago. O Tiago que escreveu a carta de Tiago é o Tiago, irmão de Jesus. Esse Tiago não é aquele Tiago, então não confundam. Segundo, 2. Alguns teólogos afirmam que este evangelho foi escrito em Éfeso, a pedido dos ministros, contra a heresia dos ebionitas de que Jesus era apenas um mero homem comum, né? Então João faz uma defesa da divindade de Cristo nesse evangelho para defender que Jesus é 100% homem e 100% Deus. 3, diferente dos outros 3 evangelistas, Marcos, Lucas e Mateus, João voa mais alto na divindade de Cristo. Então esse evangelho é um evangelho diferenciado. E 4 e último, antes da gente entrar no texto, um pano de fundo, é característica do estilo deste evangelho enfatizar conceitos contrastantes, cujo enredo é desenvolvido em termos de conflito entre as forças da fé e da incredulidade. Então, uma vez que nós vemos nos outros evangelhos a salvação sendo operada quando o homem crê, neste evangelho a gente vê a raiz da incredulidade no coração do homem e ao mesmo tempo a gente vê a natureza da fé que é dada por Deus. Amém? É um pano de fundo para a gente entender melhor a carta quando você for estudar a carta. Então, sendo assim, vamos para a leitura do texto. João 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, uma vez mais, Senhor, nos colocamos na Tua presença, Deus. Eu quero colocar diante de Ti, Senhor, a minha mente, o meu coração e a minha vontade, e que elas agora sejam cativas do Espírito Santo. Senhor, fale a Tua igreja, Senhor. Por favor, Deus, eu te suplico. Senhor, essas palavras serão palavras vazias, Senhor, se elas não forem ministradas no coração do homem pelo poder do Espírito Santo. Por isso nós invocamos poder do alto. Deus, eu também oro, Senhor, pelos meus irmãos que ouvem essa palavra, para que, Senhor, os seus corações sejam arrebatados no amor de Cristo e que o evangelho da glória de Deus na face de Cristo resplandeça em seus corações. Esta é minha oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no princípio era o verbo estava com Deus, no princípio era o verbo. Primeiro, isso evidencia a existência do verbo, ou seja, o verbo ele não foi criado, o verbo ele não passou a existir, mas no princípio era o verbo, evidencia de que este verbo ele existe desde toda a eternidade. O verbo estava com Deus. Isso significa a coexistência do verbo com o Pai. Isso significa que este verbo, ele estava presente com Deus na criação, uma vez que no princípio remete a Gênesis, quando Deus criou todas as coisas. Então, em que sentido o verbo coexiste com o Pai? Em termos de essência e substância. Ou seja, o verbo era Deus,
uma pessoa ou substância distinta, pois ele estava com Deus, e apesar disto, o mesmo em essência, pois era Deus. João, então, ele traz para a gente o entendimento de que Jesus era Deus, porque ele estava no princípio com Deus, criando todas as coisas, e ao mesmo tempo ele é um em essência e distinto do Pai, ou seja, ele é uma pessoa e não é o Pai. Desde o primeiro versos, então, João, ele nos ensina que Jesus, ele é Deus. Segundo, em termos de complacência e felicidade. Lembra, em que sentido o verbo coexiste com o Pai? Segundo, complacência e felicidade. O que isso significa? Havia uma glória e uma felicidade que Cristo tinha com Deus antes que o mundo existisse. Olha para o texto de João 17:5, a oração sacerdotal de Jesus. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Ou seja, Jesus já existia com o Pai, e tanto o Pai era o deleite de Jesus, e Jesus era o deleite do Pai, ou seja, o Filho infinitamente feliz, desfrutando do seio do Pai, e da mesma forma das delícias do Pai, o Filho do seu amor. Olha Provérbios 8:30, eu estava com ele e era o seu arquiteto, dia após dia eu era a sua alegria, divertindo-me em todo o tempo na sua presença. Então nós vemos, irmãos, que desde toda a eternidade, antes que houvesse mundo, antes que Deus resolvesse criar o mundo e o universo, Deus, ele já se deleitava no Filho. Deus fazia tudo para o Filho e o Filho tudo para o Pai. Timothy Keller vai chamar deste amor trinitariano, a dança da trindade, né? 3. Em que termos o Filho coexiste com o Pai? Em termos de conselho e desígnio. O que isso significa? O mistério da redenção do homem por este verbo encarnado esteve oculto em Deus antes de todos os mundos, né? Efésios 3:8-9, Paulo vai dizer assim, ó: a mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus que criou todas as coisas. Então é por meio de Jesus Cristo que Deus então revela o seu conselho e o seu desígnio na criação. Aquele que se responsabilizou por nos levar até Deus, Jesus Cristo, estava ele mesmo desde a eternidade com Deus o Pai. Assim, esta grande questão da reconciliação do homem com Deus foi decidida entre o Pai e o Filho desde a eternidade. Então, desde antes da fundação do mundo, desde antes da criação do mundo, o próprio Deus, Jesus, coexiste com o Pai no projeto da redenção, no seu desígnio de redenção. Isso então nós encontramos no versículo 1 e 2, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, ele estava no princípio com Deus. Versos 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existia. Vemos então nesse versículo de número 3, a atividade do verbo na criação. Uma vez que nós entendemos que o verbo, ele coexiste com o Pai
antes da fundação do mundo, e que o Pai e o Filho se deleitavam um no outro, nós vemos então a atividade do Verbo na criação do mundo. Todas as coisas foram feitas por ele. Ele estava com Deus não somente de modo a estar familiarizado com os conselhos divinos desde a eternidade, mas para estar ativo nas operações divinas no princípio do tempo. Ou seja, Jesus, ele não estava com o Pai simplesmente como algo familiar, mas ele estava desenvolvendo a sua atividade ao tempo que o Pai pronunciava o seu desígnio de criação. Olha Provérbios 8:30, irmãos. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e Cristo era a palavra, ou seja, Cristo era aquele que fazia, aquele que estava na atividade de toda a criação. Por meio dele, o que isso significa? Não como um instrumento subordinado. Cristo, ele não era um instrumento subordinado de Deus, mas ele era um agente coordenado. Deus fez o mundo, Hebreu 2, não como o trabalhador cria com seu machado, mas como o corpo vê com o olho. Ou seja, Deus, ele cria o mundo, ele cria o universo pelo poder da sua palavra, do ex nihilo, ou seja, do nada, não como o lenhador, que através de algo criado com o seu machado, produz as coisas. Olha o que vai dizer Colossenses, do 1, 16 e 17. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Sem ele, nada do que foi feito se fez, ou seja, desde o mais elevado anjo de poder e glória, até o mais inferior dos vermes da terra, todas as coisas foram feitas por ele. Deus o Pai não fez nada sem ele na criação. Isso prova que ele é Deus. O que edificou todas as coisas é Deus. Hebreu 3:4. O Deus de Israel frequentemente provava que era Deus com isto, como tendo criado todas as coisas. Então nota, imagina o judeu que nos tempos passados foi o povo eleito por Deus, escolhido por Deus, para conhecer as maravilhas de Deus através das festas, através das leis, através das cerimônias. Um povo que teve inúmeras experiências com Deus, por meio de, por exemplo, Isaías 40:12, por exemplo, vai falar do ato divino de criar. Imagina esse povo ouvindo agora que Jesus era o Criador de todas as coisas. É por isso que versículos posteriores aqui no Evangelho de João, a gente vai ver que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Isso mostra como ele estava bem qualificado para a obra da nossa redenção. Por que ele estava bem qualificado para a obra de nossa redenção, irmãos? Porque uma vez que do nada ele cria todas as coisas, ele é capaz e suficiente para nos recriar, para nos dar uma nova vida. Esse é o Verbo encarnado, esse é o nosso Salvador, esse é Jesus Cristo, o Deus que se fez homem para nos trazer salvação. Versos 4: a vida estava nele, e era a luz dos homens. Isso nos mostra, ele tem a vida em si mesmo, ele não é somente o Deus verdadeiro, mas é o Deus vivo.
Toda vida emana dele. Ele é fonte de vida. Nenhum ser que vive na terra existe sem que ele tenha doado esta vida. Então Cristo, ele é o doador da vida. Se Deus decidisse hoje não te dar mais nada, não fazer mais nada pela sua vida, você teria motivo suficiente para adorar a Deus todos os dias da sua vida, só pelo fato de que Ele te deu a vida e que pelo poder da palavra dEle, Ele sustenta essa vida em você. B. Todas as criaturas vivas têm sua vida nele, não somente toda a matéria de sua criação foi feita por ele, mas também toda a vida que está na criação é derivada dele e sustentada por ele. Foi a palavra de Deus que produziu as criaturas que se movimentam, que têm vida. Gênesis 1, 20, Atos 17, 25. Ou seja, o próprio Cristo sustenta não somente a matéria, mas também a alma. Eu estava vindo para cá, agora para cultuar, né? Aí na pista, assim, eu e o Lucas, a gente presenciou é pôr do sol, quando o sol está se acabando assim? E eu e o Lucas, a gente presenciou o sol, né? Meio laranjadão, assim, coisa mais linda. Aí eu fiquei olhando para o sol assim, e eu virei para o Lucas e falei para ele assim: o sol está adorando a Deus. Aí o Lucas falou: por quê? Eu falei assim: porque ele está obedecendo a Deus. Ele está fazendo, ele está cumprindo o chamado pela qual Deus criou ele. Aí o Lucas perguntou para mim assim: e o homem? Eu falei: o homem não faz. O homem que deveria, por ser a criação, aliás, por ser a coroa da criação, por ser portador da imagem de Deus, ele erra o alvo. Quando Deus cria Adão, Deus coloca a luz sobre Adão. Adão tinha todos os recursos necessários para viver uma vida em obediência a Deus, mas ele então preferiu desobedecer a Deus. Então ele erra o alvo, ele deixa de fazer algo com aquilo que ele foi criado, e nisso ele cai, e aí ele perde todas aquelas glórias daquela graça divina na qual ele era iluminado, no sentido de obedecer a Deus. E agora as faculdades do homem se tornam cada vez mais obscuras por causa do pecado, e o homem então não consegue mais, o homem natural hoje, ele não consegue mais ter discernimento e o conhecimento acerca do ser de Deus. As criaturas racionais têm sua luz vinda dele. A vida, que era a luz dos homens, vem dele. A vida do homem é alguma coisa maior e mais nobre do que é em outras criaturas. Ou seja, Deus, ele dotou o homem com uma alma distinta por faculdades, ou seja, o homem, ele é um ser inteligente. Deus, ele compartilhou com o homem atributos da sua própria deidade, inteligência. O homem consegue pensar, consegue imaginar, são atributos de Deus. O homem, ele sente, o homem, ele tem afeições, o homem consegue amar, porque Deus dotou o homem com esses atributos. O homem tem vontade, né? Por isso ele é livre dentro daquilo que ele é, para agir, para fazer. Quando o homem se tornou alma vivente, sua vida era luz, suas capacidades distinguiam-no e no colocava acima dos animais que perecem. Por isso que Deus colocou Adão como cabeça sobre toda a criação, porque Deus dotou Adão de capacidade para que Adão então pudesse coordenar, ordenar e guardar a terra, produzir, né? A luz da razão, assim como a vida dos sentidos, deriva dele. Então pensa, o nosso entendimento, o nosso conhecimento tem a sua fonte em Deus. Não existe conhecimento fora
da mente de Deus. Tudo aquilo que o homem produz, tudo aquilo que o homem pensa, sente e faz, que não tem a sua origem em Deus, é mentira, é engano. Deus é fonte de toda verdade objetiva, e tudo aquilo que o homem tem como fonte da verdade, o teu sentimento, o teu pensamento e a tua vontade, é uma verdade subjetiva, não é uma vontade baseada na mente de Deus, no ser de Deus. Isso é muito importante. Lembre-se, Ele é a luz que nos ilumina. A vida e a luz, a vida espiritual e eterna e a luz, são as duas grandes coisas de que o homem caído, que está tão subjugado pelo poder da morte e das trevas, precisa. De quem podemos esperar a luz da revelação divina, a não ser daquele que nos deu a luz da razão humana? Ou seja, uma vez que Cristo nos dá a luz da razão humana, para a gente discernir, para a gente ter um entendimento, para a gente pensar de quem então nós devemos esperar o conhecimento, o poder, a luz da revelação divina acerca de Deus, senão dele, que é a fonte de toda luz. Quando Deus nos deu a vida natural, esta vida estava no seu Filho, com que disposição nós devemos receber os registros do Evangelho que mostram que Ele nos deu a vida eterna através do Filho? Então pensa, muitas das vezes nós celebramos com intensa alegria e felicidade a nossa vida natural, a luz do nosso entendimento natural. Quantas vezes nós vemos pessoas celebrando quando algo é mostrado acerca de uma ciência, algo subjetivo de alguma, por exemplo, uma vacina acerca do coronavírus, um exemplo. Quantas pessoas se alegram com essa vacina, mais do que deveria se alegrar com a luz do Evangelho da glória de Deus? Pensa. Porque toda fonte de conhecimento vem de Deus. Então, se hoje os homens, ele tem capacidade, até mesmo os homens ímpios, ele tem hoje a capacidade de desenvolver coisas para o nosso bem, e nós nos alegramos com isso e devemos nos alegrar, amém? Quanto mais então nós deveríamos nos alegrar quando Deus então ilumina o nosso entendimento para compreender a salvação que há em Cristo Jesus. E muitas das vezes nós esquecemos disso. Por isso que Davi ora: Senhor, devolva a alegria da tua salvação. Muitas das vezes nos alegramos em coisas subjetivas. Muitas das vezes não nos deleitamos na pessoa de Cristo. Quantas das vezes nós nos achegamos ao culto, a gente vem ao culto e na nossa mente, no percurso do nosso caminho, antes de chegar no culto, a gente não pensa: eu vou no culto para glorificar a Deus, eu vou no culto para a glória de Deus. Mas não, muitas das vezes no caminho estamos vindo ao culto para receber alguma coisa subjetiva que a gente acha que falta na nossa vida. Eu vou no culto porque eu preciso sarar de uma enfermidade, eu vou no culto porque eu preciso de um emprego, eu vou no culto porque eu preciso, qualquer coisa acerca da nossa vida natural. E muitas das vezes nós esquecemos de que nós devemos vir ao culto para a glória de Deus, porque Deus criou o mundo e tudo o que nele existe para a glória do Filho, é para a glória do Filho. Verso 5: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. A luz evidencia a si mesma e se faz conhecida. A luz que traz iluminação para o nosso entendimento, para o nosso conhecimento, não é para a nossa glória,
não é para nós, mas é para evidenciar acerca dela mesma, acerca dela, acerca de que ela é, de que ela existe. A palavra eterna, sendo Deus, resplandece nas trevas da consciência natural. Então o homem natural, ele se encontra em trevas, e a luz resplandece nessa treva. E o que a treva faz com a luz? A treva abafa a luz, a treva camufla a luz, a treva não compreende a luz. Olha só o que Paulo vai dizer em Romanos 1, 19 e 20. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus e seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então a luz da criação evidencia o quê? O Deus que se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Aonde Deus manifestou? Na criação do mundo, os atributos. Quais são os seus atributos? O seu eterno poder, sua natureza divina. E o que o homem fez com isso? O que o homem fez? Lê a sequência do texto. O que o homem fez? O homem pegou essa verdade e abandonou, trocou essa verdade pela mentira, e fizeram deuses segundo a sua própria imagem para si mesmo. A luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. A luz da natureza é esta luz que resplandece nas trevas. Toda a humanidade tem um sentido inato de algo do poder do verbo divino, tanto criando quanto ordenando. Romanos 2,15, Paulo vai escrever que ele implantou no coração do homem a sua lei, ou seja, todo homem é indesculpável acerca de Deus. Quando o homem que não conhece a Deus, no sentido como nós conhecemos, ele olha determinada situação e ele emite um juízo acerca daquela situação, aquele juízo na qual ele emite é a evidência de que ele é indesculpável diante de Deus, porque o seu juízo é baseado na lei que o próprio Deus colocou no seu coração. O verbo eterno como mediador resplandeceu nas trevas dos tipos e figuras do Antigo Testamento e das profecias e promessas que haviam sobre o Messias, desde o princípio. Aquele que tinha ordenado que a luz deste mundo resplandecesse nas trevas, foi ele mesmo durante muito tempo uma luz que resplandeceu nas trevas. Ou seja, no Antigo Testamento, Deus não deixou de ser conhecido. A luz resplandece nas trevas do Antigo Testamento em que jeito? Nas figuras do Antigo Testamento, nas cerimônias que eram nos diversos sacrifícios, era uma evidência deste verbo. Nas festas durante todo o ano, são 7 aos totais, 7 festas durante todo o ano, era a luz resplandecendo nas trevas. Os profetas, era a luz resplandecendo nas trevas. Todo o Antigo Testamento, o tabernáculo. E o que eles fizeram com isso? As trevas não a compreenderam. Por isso que quando Deus liberta o povo, somente 2 entram na terra de Canaã, Josué e Calebe, o resto padece. A luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. A incapacidade deste mundo degenerado para receber esta revelação. O mundo da humanidade não compreendia a luz natural que havia no seu entendimento e tornou inútil sua imaginação a respeito do Deus eterno e do Verbo eterno. Ou seja, o homem natural, ele não compreende as coisas de Deus. Olha o que Paulo vai dizer
em 1 Coríntios 1, 21. Visto que, parte A, visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Note, o mundo não conhece a Deus. O mundo não conhece a Deus. Irmãos, e o mais trágico disso é que muitas pessoas que se dizem evangélicas, que se dizem cristãs, não conhecem a Deus. Muitas pessoas pensam que conhecem a Deus, porque eles criam um Deus segundo o seu entendimento, segundo a sua vontade, segundo o seu sentimento, e adora esse ser e o chama de Deus. Mas não é o Deus verdadeiro, mais uma vez, porque a verdade de Deus, que é pela qual todas as coisas são medidas, e ele não é medido por ninguém, é que vai dizer quem é Deus, não o meu sentimento, não o meu pensamento, não a minha vontade. Elas são subordinadas a Deus, e Deus se revela por meio da Escritura. Portanto, tudo aquilo que eu chamo de Deus, que é baseado no meu entendimento, que é baseado no meu sentimento, que é baseado na minha vontade, é um ídolo, porque Deus é o que mede todas as coisas. A verdade de Deus, eu tenho dito isso, disse isso para os jovens ontem, a verdade de Deus, ela é objetiva, ela não é subjetiva. Deus é conhecido por meio das Escrituras. Aprove a Deus se revelar àqueles que o creiam por intermédio da pregação do Evangelho. Portanto, não se engane, muitas pessoas têm adorado um ídolo. Sendo assim, todo o princípio do saber de Deus foi revelado na pessoa do Filho, visto que a humanidade carece de tal luz, Ou seja, Deus então, ele se revela por meio do seu Filho. João vai dizer que ninguém viu a Deus, mas o Filho unigênito, este sim, revelou Deus, revelou ao Pai. Ou seja, ninguém conhece a Deus a não ser pelo Filho. O Filho nos trouxe a revelação de Deus. E a pergunta que nos surge então é a seguinte: a que fim destina o conhecer a Deus? A que fim se destina o conhecer a Deus? Qual que é o fim do conhecimento de Deus? Jesus vai responder essa pergunta neste mesmo evangelho. Abre aí João 17, versículo 3. Diz o seguinte: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Lembra quando Jesus dá início no ministério, no seu ministério terreno, e aí num debate ali com os fariseus, estavam presentes ali os seus discípulos, e aí no meio desse debate, perguntam para ele acerca do reino, quando o seu reino virá, ou que destino, que destino é o seu reino? E Jesus responde: o reino está dentro de vós. À medida que nós conhecemos a Deus, por intermédio do Filho, que é revelado na Escritura, ministrado aos nossos corações, pelo poder do Espírito Santo, nós, em vida presente, recebemos essa vida eterna. A vida eterna é conhecer a Deus e ao seu Filho. Irmãos, Deus, antes da fundação do mundo, Ele tem
tem um relacionamento íntimo com o Filho, de amor pleno, de alegria plena, de satisfação plena. E qual foi o resultado deste amor? A criação. Então Deus cria o mundo e tudo que nele há para revelar o objeto do seu amor na pessoa do Filho. O objeto do seu amor na pessoa do Filho. Deus, ele amou o mundo de tal maneira, o que ele fez com esse amor? Ele deu uma vida melhor para a gente, uma condição financeira mais favorável, ele deu uma saúde, não, ele deu o seu Filho. Se nós colocássemos numa balança o universo inteiro criado, e na outra balança o Filho, a balança não suportaria, porque o Filho, Jesus Cristo é a glória, Jesus Cristo é quem deve ser adorado, Jesus Cristo deve ser o nosso maior deleite, o nosso maior prazer, a nossa maior satisfação, e não este mundo. Olha para Abraão. Abraão foi um dos caras mais ricos do Oriente, quando ele vivia. E você já se perguntou por que ele não teve uma casa fixa? Por que Abraão não teve uma casa fixa? Porque ele entendeu que ele era peregrino em terra estranha. Ele entendeu que o lugar dele não era nessa terra. Olha para Jesus: não acumuleis tesouros nessa terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas acumulai-vos tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem. Nós somos peregrinos. Mas como nós temos vivido a nossa vida, o nosso dia a dia? Quando nós nos acordamos, qual que é o nosso alvo? Qual que é o nosso objetivo de vida? Quando você acorda pela manhã, o que vem na sua mente? Eu tenho que levantar dessa cama para quê? Para ganhar dinheiro, para trabalhar, para cumprir um status, ou para glorificar a Deus nas minhas atividades? Toda motivação muda. Aliás, toda a nossa vida muda quando a motivação ela é correta. Sem fé é impossível agradar a Deus. É possível que você esteja fazendo as coisas certas e mesmo assim cometendo pecado, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, a vida eterna é conhecer a Deus. Que se destina a conhecer a Deus? Muitas pessoas têm entendido, têm buscado conhecer a Deus com base, com um fundamento em si mesmos. Então as pessoas, elas projetam Deus em si. Então a pessoa, ela tem uma experiência de vida durante os seus anos de vida. A pessoa, ela tem um entendimento de mundo. A pessoa, ela tem um sentimento, umas afeições acerca do mundo e das coisas que rodeia ela. E aí sim, ela projeta Deus. Ela acha que ela conhece Deus fora das Escrituras. Irmãos, fora das Escrituras, tudo que você conhece acerca de Deus é leve engano, é mentira. Por quê? Porque Deus é a fonte, é a raiz de todo conhecimento. É através de Deus que a água viva é jorrada. Através de Deus. Então, irmãos, nós devemos, por gratidão, primeiro, pela nossa vida, e segundo, mais ainda, porque Deus, Ele resplandeceu a luz do teu evangelho em nossas mentes. Amém? O conhecer a Deus, quem aqui assistiu o filme As Crônicas de Nárnia? Quem já assistiu As Crônicas de Nárnia? Filme. Massa, né? Vocês lembram daquela parte? Como que é o nome daquela menininha, a menorzinha lá? Eu esqueci o nome dela do filme. Alguém lembra o nome daquela menininha? No segundo filme, você lembra? Qual que é o nome dela? Lucy. No segundo filme, ela se reencontra com Aslan. Aslan é um leão lá, né, que representa Jesus. E é muito interessante, ela fala assim, ó, ela olha para Aslan está bem grande, e ela fala assim:
nossa Aslan, como você cresceu. E Aslan fala para ela: não, você que cresceu. Quanto mais nós buscamos conhecer a Deus, mais Deus se torna grande, e mais a nossa fé aumenta, mais o nosso amor por Ele aumenta, mais nós nos deleitamos em Deus. Amém, irmãos? Então, que esta noite, esse entendimento acerca da glória do Evangelho resplandeça no teu coração, e que Jesus Cristo seja glorificado na tua vida. Amém? Vamos orar?